Olá, gente. Eu acho que agora o problema está solucionado. Finalmente conseguiremos participar aqui da live com o professor desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello. Repetindo então a apresentação e já me desculpando pelo retardo no início da nossa live de hoje, eu mencionava que a principal característica do desembargador Marco Aurélio de Mello, e não é demais repetir, é a sua humanidade. Isso, agora é o seu traço humano, é a pessoa espetacular, sensacional, solidária que é. Mas não é porque ele é meu amigo, meu irmãozinho fraterno, que está participando da live hoje aqui no Instituto. Ele está pelos próprios... Aí, irmãozinho! Oh, até que enfim! Até que enfim, conseguimos! Mas eu estou terminando de te apresentar. Falei para mim da sua principal e mais importante característica, que é esse ser humano especial que você é. Você, a Dani, Madá, Maria Rosa, são pessoas especialíssimas que impressionam a todos aqueles e cativam a todos aqueles com os quais vocês convivem. Essa é a sua característica especial. Tenho uma alegria e uma satisfação muito grande de ser seu amigo, mas não é por isso que você está participando da live. Você está aqui pelos próprios méritos. Você é mestre e doutor em Direito. Já apresentei aqui, né? Membro da Academia Brasileira do Direito Civil, professor emérito da Escola da Magistratura, coordenador do curso de extensão em Direito Imobiliário, lá da Escola da Magistratura, que está na sua 12ª edição, começando as inscrições na semana que vem. Desembargador do Tribunal de Justiça, enfim. E um defeito que eu vou deixar você falar mais tarde. Já fiz a apresentação do projeto do senador Anastasia, que está na Câmara com o substitutivo da Simone Tebet, e vou já lhe franquear a palavra para a gente tentar recuperar aí esse pequeno atraso de lei que tivemos. Bem-vindo à nossa live do Instituto e as suas saudações, Marquinhos. Olá, meu irmãozinho querido. Uma alegria enorme estar com você aí e com o pessoal assistindo. Quero pedir desculpas porque eu tenho alguma dificuldade ainda com essa tecnologia e não é de hoje, mas agora não tem jeito, tem que melhorar. E eu agradeço muito as palavras, são recíprocas. A nossa amizade ela tem muitos anos, nossas famílias são amigas e tenho por você um carinho, um amor enorme, como um fraterno e querido irmão. E estou à disposição aí para você me bater aí com as perguntas. E manda um beijo para a Madá, que eu sei que a Madá está te auxiliando aí junto com a Dani. Tá, a Madá e a Dani ficaram... Já travou, né? Isso vai ser uma aventura hoje, cara. Essa live vai ser uma aventura. Ai, meu Deus, já travou o celular dele. Mas, enfim. Já dizia... bom. Marquinhos, vamos recuperar o tempo perdido. Eu queria que você fizesse a apresentação do projeto, tá? 1179, e já fizesse as suas primeiras considerações sobre o que você acha do projeto, se ele é oportuno, se ele é conveniente, como é que você o enxerga nesse cenário conturbado da pandemia do novo coronavírus? Meu querido Edson, os amigos e amigas que estão nos ouvindo, esse projeto de lei ele teve a iniciativa de um grupo de juristas, né, o professor da USP, o professor Otávio Luiz Rodrigues, o professor Rodrigo Xavier, e porque, assim como aconteceu no pós-guerra, na França, com a Lei Fayot, uma situação absolutamente imprevisível, irresistível, lá a guerra, aqui a pandemia, e uma preocupação grande com a insegurança jurídica, né? O Instituto Nemesis tem
essa bandeira que eu também sigo de uma preocupação com a segurança jurídica. Nós temos visto, por exemplo, na matéria locatícia, decisões que reduzem o valor do aluguel a 50%, outras a 30%. Você tem decisão para tudo que é lado. Então, esse projeto de lei ele tem, digamos assim, por objetivo, dar um norte ao julgador. Não que o julgador fique preso numa camisa de força. Não. Contém suas cláusulas gerais. O próprio desequilíbrio contratual é uma delas, a ser verificada no caso concreto, mas pelo menos algum norte para que a sociedade, principalmente, tenha um pouco de segurança jurídica diante de tantas incertezas que a pandemia nos traz. Né? Eu cheguei a comentar com você, a gente chegou a comentar lá no grupo dos professores do Brasilcom, com o professor Flávio Tartucci, inclusive, que tem atuado, participado ativamente desse processo, inclusive encaminhando críticas e sugestões para o grupo de trabalho que laborou sobre o projeto de lei. Tem alguns pontos que, a meu sentir, são relevantes, tem outros que eu, sinceramente, entendi não eram oportunos, mas a gente entende o espírito da lei. E você mencionou bem, eu acho que o objetivo maior da legislação é tentar trazer para o momento atual algum norte, alguma segurança jurídica. A gente lembra, e eu tenho falado isso em todas as lives, né? A pandemia, ela atingiu as relações jurídicas por inteiro. Não atingiu ao sujeito A ou ao sujeito B. Atingiu a todos os dois por inteiro. E isso não é algo com que o direito esteja acostumado. A gente está muito acostumado a trabalhar com o certo e errado, com o jurídico e o antijurídico, a conduta correta e a conduta incorreta, o direito e o abuso. A gente está sempre acostumado a trabalhar no plano bidimensional, no plano meio maniqueísta do que está certo e do que está errado. E, de repente, a gente está vivendo uma situação em que não fica muito claro, muito bem definido o que é certo e o que é errado. As duas partes de uma relação contratual foram atingidas por igual, estão com razões nos seus fundamentos, nas suas ponderações, mas, infelizmente, a gente tem que buscar alternativas para os problemas que estão impactando os dois lados ao mesmo tempo. Então, a busca pela segurança jurídica, que é a maior finalidade do projeto, vem em boa hora, para evitar decisões conflitantes, evitar o risco de mais insegurança, mais incerteza de vinda do Poder Judiciário. Mas uma crítica que eu faço, e gostaria de ouvir a sua opinião a respeito, é a seguinte: será que, em momento tão sério, em que nós estamos no olho do furacão, estamos caminhando literalmente num universo que nos é desconhecido, a gente não sabe ainda projetar os efeitos do que está acontecendo agora. Uma legislação temporária, transitória, muito pontual, ou seja, casuística ao extremo, que regula algumas situações pontuais específicas. Também não seria um risco? O projeto de lei ele estabeleceu um prazo de vigência, né? Uma lei, como você falou, extraordinária, temporária, e não sei se de modo otimista ou pessimista, a data de início da vigência sem efeitos retroativos. O projeto tem essa preocupação de não regular fatos pretéritos. Estabeleceu no dia 20 de março, que foi o dia que o Congresso Nacional decretou realmente o reconhecimento
da pandemia no Brasil até o dia 30 de outubro. Vamos imaginar que no dia 30 de outubro nós ainda, espero que não, é claro, mas ainda estejamos no olho do furacão. Bom, pode ter uma lei estendendo até 30 de dezembro, até 30 de novembro. Mas, assim, foi uma ideia, a partir de conhecimento científico, o estabelecimento. E o Erso está, inclusive, a preocupação que eu tenho é que está demorando muito. Só ontem é que o Congresso reconheceu, a Câmara dos Deputados reconheceu a urgência. Para que a gente tenha uma comparação, né? A chanceler Angela Merkel, na Alemanha, ela encaminhou do Executivo para o Parlamento alemão uma legislação como essa, tratamento urgente, em 3 dias a lei já estava em vigor. Então, a gente está preocupado com isso, porque já chegou há bastante tempo na Câmara, não tem nem relator ainda. E a gente precisa, cada dia mais, me convenço que nós precisamos dessa lei. Resolver questões sobre a prescrição, prazo prescricional, resolver a questão acerca das liminares de despejo, se cabe, não cabe. No momento atual, está de acordo com a cabeça de cada juiz. Isso não me parece muito, digamos assim, bom para a sociedade. A sociedade, como você sempre bate muito nessa tecla, precisa de estabilidade, precisa de um norte a ser seguido. Então, eu vejo muita oportunidade e conveniência. Tem que aprimorar? Tem questões aqui que eu não concordo. Eu tenho trabalhado também com algumas propostas, com algumas discussões. Vou encaminhar uma, já está pronta, acerca do dever de renegociação, que a gente pode conversar depois, mas já está esperando o relator para ser debatido. Agora, que precisa uma lei, no meu modo de ver, precisa sim. Então, Marquinhos, vamos lá. Começando do princípio, vamos tratar da prescrição. Como o projeto 1179 está tratando a prescrição, a questão da suspensão dos prazos materiais? O Erso, é muito interessante observar, a gente pegar o Código Civil, tem causas impeditivas ou suspensivas, conforme o caso, que nós nunca aplicamos, nunca vimos acontecer. Por exemplo, tem uma que não corre a prescrição em tempos de guerra, em relação a pessoas que estão guerreando, até que elas voltem da guerra. Quer dizer, a gente não verifica. E como existem outros países que têm, não como regra excepcional, mas na codificação. A codificação francesa coloca a força maior como uma causa impeditiva ou suspensiva do curso da prescrição. Eu até tenho sustentado aqui o projeto de lei, ele diz que os prazos prescricionais ficam suspensos de 20 de março a 30 de outubro. Quer dizer, suspensos se já tiverem iniciado, evidentemente. Então, vai ficar suspenso, não vão correr durante esse período. Se por acaso a lesão ao direito subjetivo ocorrer nesse período de 20 de março a 30 de outubro, será uma causa impeditiva do curso da prescrição. E isso é muito importante. Eu ouvi várias pessoas dizendo, não vejo o argumento que um colega nosso até falando assim, o fórum está aberto, não há necessidade de ter uma causa impeditiva ou suspensiva da prescrição. Olha a insegurança. Quer dizer, um julgador, não estou dizendo que está errado, quem sou eu? Quer dizer, um julgador tem toda a liberdade para dizer não deve. O outro diz que sim, que para ele basta a pandemia. Bom, causa, a gente sabe, prescrição é matéria de ordem pública. Tem que ter lei para que tenhamos uma causa impeditiva ou suspensiva, conforme o caso. Eu vejo de muito bom tom. E também, Erson, mais à frente, no artigo 7, se não estou enganado,
10, artigo 10, fala do prazo da uso capião, que é prescrição aquisitiva. Também a mesma coisa. Não correrá o prazo de uso capião durante esse período. Eu acho extremamente importante, para pelo menos no caso da relação creditícia, o credor ele está cheio de problema para resolver, né? Lavar a compra que chega no mercado, lavar louça o dia inteiro, tomar conta de criança, porque a escola está fechada, mas pelo menos não tem que sair correndo para interromper prazo prescricional. Eu acho Verdade. muito importante. De novo, né? O objetivo é muito mais conferir segurança e certeza do que qualquer outra coisa. A gente está trabalhando aí com a ideia de que aquele que titulariza um direito, em razão de uma série de medidas que estão sendo tomadas, inclusive de isolamento social, não teria condição adequada para o exercício do seu direito. Então, seria oportuno e conveniente se suspender o prazo até o fim da pandemia ou dos seus efeitos, ou quando nada, até o dia 30 de outubro. Essa é a questão. Se por acaso chegar próximo de outubro e ainda tiver isolamento social, com essas dificuldades às quais você se referiu, aí estende a novembro, a dezembro. O que é importante para a sociedade é evitar o perecimento do direito, né? Poxa, por uma dificuldade de demandar, contratar um advogado. Se já é difícil para a pessoa ir a um escritório, assinar a procuração, ela pode fazer tudo online? Pode. O fórum está aberto? Está aberto. Aliás, nunca se trabalhou tanto. Os números do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro estão na casa dos 2 milhões de atos decisórios, despacho, acordo. Mas é uma dificuldade que merece ser considerada. Estamos falando de direito subjetivo, de perecimento, de perda da pretensão, né, do direito. Então, temos que ter muito cuidado. Me parece até, por exemplo, a questão do trabalhador. Também tem prazo prescricional. A lei não fala exatamente do trabalhador, mas poderá ser usada aqui a aplicação, no meu modo de ver, da prescrição trabalhista, prazo curto, enfim, me parece muito bom aqui. Alguma previsão em relação a prazos decadenciais? Muito saber, né? Eu tive a ocasião de debater com o professor Otávio, e ele foi, porque a gente sabe que o prazo de decadência ele é fatal, né? Então, você imagina se uma lei, um projeto de lei, dissesse assim, prazo de decadência fica impedido ou suspenso. Eles não tiveram coragem de colocar isso, que a decadência, a gente sabe da diferença dos estatutos, né? Da prescrição da decadência. Mas o que fez? Há o parágrafo 2º do artigo 3º do projeto de lei, que ele fala assim, este artigo aplica-se à decadência na forma do artigo 207. E o que esse 207 nos diz? Que a decadência é fatal, salvo norma em contrário. Você que é meu professor, meu mestre em direito do consumidor, conhece aquela exceção que tem para o vício do produto, do serviço. Para uns é causa impeditiva, para outros suspensiva, do quê? Da decadência. A reclamação feita pelo consumidor ao fornecedor tem o condão de interromper a decadência. Então, nós já temos exceção com relação a isso, né? E aí o Código não diz, o projeto de lei não diz, mas ele faz referência ao 207. No meu modo de ver, também não pode, porque a decadência ela é mais grave ainda. Porque, primeiro, os prazos decadenciais são extremamente curtos. Prazo de 30 dias de decadência. Né? Nós temos... E é o perecimento do próprio direito potestativo.
Então, eu acho que vamos caberia depois sacrificar um até pouco. um esclarecimento até maior sobre isso, porque como é que eu estou enxergando essa regra? Se o prazo decadencial ele é peremptório, contínuo, ininterrupto, fatal, não se suspende nem se interrompe, o que a gente está tentando fazer, e aí trazendo o Código do Consumidor como paralelo? Obsta a decadência. Isso. Obstar a decadência significa dizer que o prazo decadencial não começa a fluir. Se ele começar a fluir, eu não consigo afetá-lo. Então, obsta a decadência significa o prazo decadencial não começa a fluir. Eu estou interpretando o projeto também da mesma forma. Estou dizendo o seguinte: obsta o início da fluência do prazo decadencial. Se o prazo já começou a fluir, aí eu tenho realmente alguma dificuldade de enxergar a sua suspensão. Agora, obstar o início da sua fluência, eu acho que foi nessa linha que caminhou o projeto. E aí, Werson, vamos imaginar que seja aprovada essa lei dia 10 de maio, sancionada e tal. Vai retroagir a 20 de março. Então, aquele que, por exemplo, começou um prazo decadencial de 30 dias no dia 30 de março, ele não vai ter o seu direito potestativo destruído pela decadência. Eu acho correto. Eu acho justo, digamos assim. É uma regra justa. Ótimo. Como é que você enxerga o projeto nos temas que envolvem revisão e resolução de contrato? Artigo 317, 393, enfim. Essa matéria é tratada no artigo 6º e 7º do projeto de lei. O artigo 6º, ele fala da resolução. E na resolução ele faz referência, como você disse, ao artigo 393. Agora, como tudo na vida, tem coisa boa e ruim. Porque eles assim, as consequências decorrentes da pandemia do coronavírus nas execuções dos contratos, incluídas as previstas no artigo 393, não terão efeito retroativo. Muito bem. A gente vai no 393, é aquele artigo que define o caso fortuito ou de força maior. E, quer dizer, o que faz o projeto? Ele já estabelece uma premissa. A pandemia configura uma situação de força maior. Quer dizer, ela é. Mas o problema que a gente tem que ter muito cuidado, os advogados e os juízes, é que o problema do contrato não é a pandemia. O problema do contrato é o eventual desequilíbrio contratual ou a eventual impossibilidade de cumprimento da prestação. Quer dizer, se a prestação se tornar impossível, ou, por exemplo, tiver uma frustração do fim do contrato, em razão da pandemia, a finalidade do contrato ruiu, alguma situação concreta. Então, qualquer uma das partes poderá pedir o quê? A sua resolução. Mas isso de acordo com o caso concreto. Eu tenho dito, já escrevi sobre isso, em um artigo no site Migalhas, falando o seguinte, que na realidade tem que se verificar a base do contrato. Se ela... O que a pandemia fez com o contrato? Impossibilitou, dificultou, trouxe onerosidade excessiva para ambas as partes, para um, para outro, tem que ser verificado em cada caso. Eu, por exemplo, não acredito em nenhuma regra abstrata, daquelas assim que diga, durante a pandemia, o locatário com dificuldade tem desconto de 30%, 20%, 15%, 40%, porque depende de cada caso concreto. Eu sempre dou um exemplo, por exemplo, você imagina a pessoa jurídica que tem uma empresa de venda de álcool gel. Ela não está mal das pernas. Né? O hortifruti, os hortifruti, porque tem uma marca aí, os supermercados. Não é?
Então, a gente tem que ver caso a caso. Mensalidade escolar, plano de saúde. Tá bom, está com dificuldade de pagar o plano de saúde, claro. Mas o professor de educação física não tem cliente. O dentista não pode atender. Porque o médico ainda faz atendimento online. E o dentista? Tem que estar ali. O odontólogo. Quer dizer, a gente não nega que a situação seja periclitante, é evidente. Mas tem que ver caso a caso. Porque, por exemplo, eu estava falando do plano de saúde. Por outro lado, os planos de saúde também estão com custos mais elevados em razão da pandemia. O fato é só que a gente vai ter muito trabalho aí pela frente. Então, no tocante à resolução, para a revisão, o projeto do artigo 7º traz à tona principalmente os artigos 317 e 478 do Código Civil. E ele faz uma coisa muito interessante e vai desafiar uma polêmica grande. O que ele faz? Se a gente for parar para pensar, são 3. E se eu estiver falando muito, me interrompe. Que você, não, pode falar. Meu irmão. Nós temos, se a gente parar para pensar, 3 grandes modelos de revisão contratual. No direito comum, no Código Civil, que adota, por mais crítica que se faça, a semelhança de códigos contemporâneos, o caso fortuito ou de força maior continua constando nas legislações estrangeiras. Eu até brinquei com a nossa querida colega, filha do professor Arnoldo Medeiros da Fonseca, a Miriam, desembargadora. Miriam falou assim, teu pai está com tudo, porque o trabalho que ele escreveu lá na década de 50, 60, o caso fortuito e a teoria da imprevisão, que deu origem ao atual artigo 478 do Código Civil, está com força total. Está com força total. Então faz essa remissão. Como é que o Código Civil vê? Bom, pode rever o contrato, restaurar o sinalagma genético, restaurar a comutatividade inicial, se houver onerosidade excessiva para uma das partes, em razão de quê? De uma situação imprevisível, etc, etc. Pandemia. Tá, pá. Ela já está posta. Ninguém tem dúvida. Isso é incontrovérsia. Nós temos do Código de Defesa do Consumidor, que é do artigo 6º, inciso 8º, inciso 5º, né? 5º. Inciso 5º, que permite ao consumidor, não permite ao fornecedor, direito do consumidor, direito básico, rever o contrato em razão de um desequilíbrio contratual por uma onerosidade excessiva, superveniente. Vamos imaginar pandemia. Não tem elemento subjetivo nenhum. Alguns autores até dizem que é a teoria da base, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor. Muito bem. E temos a da lei do inquilinato. Essa vai dar problema. Por quê? Porque o que diz o parágrafo 1º aqui do artigo 7º? Ele fala assim, a revisão do CDC e da lei do inquilinato continua vigorando. Esse artigo 7º, senhores julgadores, o artigo 7º permite a revisão do contrato em razão de onerosidade excessiva para uma das partes pela pandemia, desde que, obviamente, esteja devidamente comprovado. A faz do CDC e a lei do inquilinato. Como é que a lei do inquilinato faz? Ela estabelece um prazo de 3 anos, o artigo 19. Então, diz lá que locador e locatário têm direito a revisional do aluguel. Famosa, antiga, né? Na nossa época de estagiário, de recém-formado, com a lei ainda, 649 de 79, eu estagiário ainda, o fórum era lotado de ações revisionais. Não sei se você se lembra disso, tinha muita ação revisional. A lei do inquilinato, ela colocou a coisa no lugar aqui. Reajuste anual. Vai reajustando. Ao cabo de 3 anos,
da última revisão, nasce para um e para outro o direito, o que a lei diz? De restaurar o valor locativo justo. Quer dizer, naquele momento, nós tivemos a crise do mercado imobiliário, vários aluguéis diminuíram. As ações revisionais até que voltaram. E eu sem a minha caneca, hein? Eu tô com essa, eu não tenho nada aqui. Madalena, traz alguma coisa do Flamengo aqui, Madalena. Vou botar a camisa. Eu esqueci, rapaz. Vou ver se eu tenho bandeira aqui. Você não me provoca com essa caneca do Vasco, não. Então tá lá na lei do inquilinato, esses 3 anos. A pergunta que eu faço é a seguinte. Diante da pandemia, o aluguel desequilibrou, porque pode acontecer para um e para outro, principalmente para o locatário. A gente vai poder usar o 317, o 478 do Código Civil ou não? Isso vai ser uma discussão tremenda. Eu, como sou, assim, digamos, fiel aos institutos jurídicos e à norma jurídica, já antecipo meu posicionamento. Se o projeto de lei virar lei na forma como está aqui, cumpra-se. Cumpra-se. Locatário e locador não poderão pedir a revisão do valor do aluguel. Agora, podem, por exemplo, locação em shopping center. Nosso querido amigo e professor do Instituto Nemes, professor Fábio Azevedo, escreveu um artigo extraordinário falando que enquanto o shopping está fechado, o lojista não tem que pagar aluguel, porque a alocação de riscos ali é feita para um e para outro. 421A. O shopping está fechado, o shopping não foi a determinação fechada, não é a frustração da finalidade do contrato, porque o shopping vai reabrir. Mas durante esse período, o professor Fábio Azevedo está sustentando que não se justifica o pagamento do aluguel. Nós teremos muita discussão aí, mas eu penso assim, se projeto de lei virar lei, vai ser difícil rever o contrato. Vai ter que observar a causa e utilizar outros fundamentos que não a revisional do aluguel, porque tem óbice claro aqui. Outra questão, essa que eu acho que é digna de um comentário breve, e eu já devolvo a palavra, é que eu conversei isso também com o professor Otávio. No primeiro momento, eu não achei de bom tom, mas foi aprovado no Senado. Teve discussão, mas foi aprovado no Senado. É que o legislador ele coloca 3 situações que não seriam fatos imprevisíveis. Aumento da inflação, variação cambial, desvalorização ou substituição do padrão monetário. Primeiro, como disse a minha coordenadora lá do IBMEC, onde eu leciono, professora Fernanda, é apavorante. Eu penso, quando eu vi isso aqui, eu falei, será que tem alguém pensando em mudança do padrão monetário em razão da pandemia? Isso está na norma jurídica, eu acho um pouco assustador. E também porque a lei não deve colocar camisa de força nos magistrados. Depende do caso concreto. Por exemplo, o Supremo vinha entendendo, quando julgava essa questão, que a inflação não era causa imprevisível. Que a inflação no Brasil era previsível. Aí se deparou com a hiperinflação. Hiperinflação, mais de 300%. O que o Supremo fez? E depois o STJ fez também? Fez a revisão contratual. No caso do leasing, em 99, você trabalhou muito com isso, como juiz e eu como defensor público. À época, propus várias ações revisionais do valor da prestação do leasing em razão da alta do dólar. Os mais jovens não sabem, mas o consumidor em 99, o Edson lembra disso, dormiu devendo R$ 500 e acordou devendo R$ 1.000 de prestação, porque o dólar de um dia para o outro ficou segurando um. Quando a gente acorda no outro dia, 2. O sujeito com a prestação vinculada ao dólar devia R$ 500, passou a dever 1.000. Colocação
consumidor segura 50%. Então, eu assim, quando veio a lei de liberdade econômica, uma lei ótima, mas eu também observei isso, o legislador querendo, não é colocar camisa de força no juiz, não, talvez eu esteja sendo um pouco exagerado, mas é botar a camisa de força na riqueza do caso concreto. O caso concreto ele é muito mais rico, muito mais imaginativo do que qualquer norma jurídica. Então deixa cláusula geral. Eu até tenho falado o seguinte, poxa, parece que o legislador não aprendeu com a lei de liberdade econômica, porque ela veio, não pode, não faça, liberalismo a toda prova, e aí vem a pandemia, o que todo mundo grita? Poder Judiciário, me ajuda, quero rever o contrato, vamos conversar, porque realmente não dá para amarrar na lei as situações. A gente trabalha com regras e princípios, não é? Então a gente tem que... Eu não vi com muito bom tom, mas depois, com a explicação lá, não sei até que ponto essa previsão é boa. Bom, eu tenho assim, algumas considerações críticas em torno disso, né? Eu penso que, de fato, a gente tem que assistir ao 317, ao 478, a teoria da imprevisão como causa de revisão dos contratos diante de um fato imprevisível e, sobretudo, inevitável. Perfeito. Uma crítica geral que eu faço sempre, e eu tenho repetido isso nas lives, é que a pandemia do novo coronavírus, por ela só, não é causa de revisão e não é causa de resolução. Ela é a causa remota de um evento, este sim, que pode ser a causa direta e imediata de um pedido de revisão ou de um pedido de resolução do negócio. O que é importante nessa hora? Nessa hora é importante a gente olhar para o contrato e saber se o contrato tem ou não tem condição de prosseguimento nas bases em que foi idealizado. Se tiver condição de prosseguir com os termos originais, não há por que mexer. Não há 317, não há 478, não há 393, nada disso. Segue. Agora, se ele impacta na possibilidade de um dos parceiros contratuais cumprir a sua prestação, o que eu tento ver nessa hora? A utilidade para o credor. Se o credor tiver interesse na prestação, ainda que é executada de um modo diferente daquele originalmente pactuado, executada fora do prazo inicialmente pactuado, as partes devem buscar o quê? Reajustar o contrato, readequar a prestação, ou o modo de cumprimento da prestação. Se eu não posso cumprir tudo agora, uma parte agora e uma parte depois. Se eu não posso cumprir agora, eu cumpro depois. Então a gente deve trabalhar tanto quanto possível a necessidade de preservar o contrato, quer pelos aspectos jurídicos, quer pelos econômicos e quer pelos sociais. E tudo vai ter consequência. Extinção de contrato também. E vai repercutir para muito além das partes celebrantes do pacto, né? Então essa é a discussão primeira. Segunda, se a prestação ela é impossível de cumprimento, não há alternativa. Ou se renegocia, extingue-se aquela e se estabelece outra, aí vamos pensar em inovação e etc. Ou resolver o contrato na forma do 393. Para as relações paritárias, show de bola. Nas relações assimétricas, como a relação de consumo, a gente não vai descer a fundo.
eu preciso olhar para a parte vulnerável, o consumidor, você disse isso já. E se ele pode ou não pode. Não é se ele quer ou não quer. Se ele quer, mas não pode, ele tem o direito à revisão do contrato. E aí a revisão judicial, a gente não está nem falando na renegociação, na revisão judicial. Se ele pode, mas não quer, ele está de má fé. Está tentando obter vantagem indevida sobre o outro parceiro contratual, ainda que eventualmente mais forte do ponto de vista econômico, mas ele não necessita da revisão. Aí a questão da ética, da boa-fé, como freio de mão dupla, a servir como norte para todos os parceiros contratuais. Então essa é uma outra ponderação relevante que você fez aí e que eu estou rigorosamente de acordo com ela. Vamos olhar para o contrato, vamos olhar para o caso concreto, sem soluções gerais e abstratas, porque o que pode ter impactado você pode não ter impactado a mim. Você pode precisar, eventualmente, de um desconto maior do que eu. O desconto linear acaba que não é justo para ninguém. Então, a gente tem que trabalhar sempre a riqueza, a particularidade do caso concreto. E, para isso, eu tenho que confiar na capacidade de interpretar o direito dos magistrados. Uma lei que vem e diz como o magistrado deve agir, eu já olho com o olhar atravessado para ela. Pois eu também. Porque ela não pode dizer para mim o que eu posso fazer ou não. A forma que eu tenho que fazer ou não. Ela diz o seguinte, a regra é essa. Agora, ela não pode dizer, o juiz não pode, daqui a pouco a gente vai tratar desse tema, o juiz não pode fazer isso. Peraí. Você não pode dizer o que eu posso ou não posso fazer. Eu não posso dizer para você que você pode ou não pode legislar. O que eu digo é que se você legislar mal, eu faço o controle judicial do seu ato. Agora, você não pode fazer o controle legislativo do meu. Você pode estabelecer regras gerais de conduta para as partes. E eu sou o zelador do cumprimento da regra. Agora, dizer para mim como é que eu faço ou deixo de fazer, essa é uma questão que a gente vai ponderar daqui a pouco. Isso tem a ver com a questão da revisional. Por quê? Eu vejo também, como você, que antes de se pensar em revisionar ou revisar o contrato judicialmente, em resolver o contrato judicialmente, a gente tem que passar por uma etapa de tentativa de conciliação, de composição, de negociação. Você escreveu um artigo fantástico, publicado também lá no Migalhas Jurídicas, sobre o dever de negociar como pressuposto do exercício do direito da ação que pretende a revisão de um negócio jurídico. Então, como é que você enxerga o dever de negociar, de cooperar? Eu sei porque eu li o artigo, mas talvez alguns não tenham lido. E, aliás, já te parabenizei, inclusive, no dia, excelente. Eu te pergunto o seguinte: como é que você enxerga o dever de negociar, de renegociar nesse momento atual? Como a gente pode exercitar esse dever de renegociar, juntamente com o meu direito de propor a renegociação? Como é que a gente pode exercitar isso, Marquinhos? Poxa, Erson, eu te agradeço aí pela pergunta. A questão é a seguinte, nós, com essa pandemia, no amor ou na dor, a gente vai ter que aprender a cumprir um princípio que está muito esquecido na Constituição, que é o princípio da solidariedade constitucional. Ele está lá no artigo 3º da Constituição de 88. Esse princípio constitucional, ele se espraia na ordem jurídica infraconstitucional com a imposição de diversos deveres, né? Como o querido mestre, professor Capanema, sempre gosta de falar, ele diz que a boa-fé objetiva não é uma exortação ética, é um dever jurídico, é impositivo. Isso ele já falava antes do Código Civil de 2002.
Ele dizia que a regra que tinha para os seguros no Código Civil de 16 deveria se aplicar para qualquer contrato. Eu me recordo de ouvir o professor Capanema falando isso. E agora, a partir de 2002, o artigo 422 está lá, boa-fé objetiva é um dever jurídico, que, como você sabe tanto quanto eu, ele impõe deveres. Um dos deveres é o dever da cooperação. Então, não pode uma das partes que está sendo beneficiada com desequilíbrio, não pode essa parte ficar sangrando o parceiro contratual até a sua ruína. Isso é falta, é falta ética, é moral, não, é dever jurídico. O professor Anderson Schreiber, na sua tese de titularidade na UERJ, ele fala isso com muito mais propriedade do que eu estou falando aqui. Aí é impositivo para o contratante, né? Por outro lado, também, o que a gente assiste muito em juízo é o devedor demandado na cobrança da prestação, ele vem e fala assim, te peguei, bobinho, eu não vou pagar porque a onerosidade é excessiva. Mas por que você não falou antes? Para a gente tentar estabelecer. Agora que você está inadimplente, eu estou cobrando, aí você saca da cartola por que não falou antes? Por que não conversamos? Né? E tem também a questão relativa à insegurança, muitas vezes, que é típica da atividade subsidiária da justiça, do Poder Judiciário. Quem primeiro tem que, como você muito bem colocou, quem tem que primeiro verificar o desequilíbrio contratual e tentar acertar as coisas dentro de um sinalagma, de uma comutatividade, dentro de uma justiça contratual. A justiça contratual não é a justiça aristotérica, não é a justiça cristã, é a justiça do equilíbrio. Trocas econômicas úteis para a sociedade e justas. Não é pessoal, não é subjetiva, é no objeto do contrato que o advogado e o juiz têm que verificar a existência, não é na pessoa do contratante. E aí, qual a resposta que os defensores da existência de um dever de renegociação, no qual eu me incluo, suscitam? Olha, aquele que não renegociou, instado a fazer isso, pode vir a responder por perdas e danos no futuro. Tudo bem, é verdade, isso pode acontecer, é um ato ilícito, funcional. Nós falamos isso lá naquele artigo, é um abuso do direito. O artigo 87 também fala da boa-fé objetiva, lá do Código Civil. Estou de pleno acordo. Mas a gente está precisando de uma resposta para resolver isso mais efetiva do dever de renegociação. Então, eu estou sustentando e estou apresentando uma proposição legislativa nesse sentido. A redação, eu estava com ela aqui, seria mais ou menos assim, ó, em primeira mão para os nossos amigos do Negas. Para os fins deste capítulo, o ajuizamento de demandas dependerá da demonstração de prévia tentativa de renegociação do contrato. Ponto. Então, seria uma condição de procedibilidade, como tem tantas na justiça. Interesse processual. Exato. Interesse de agir, exato. Um amigo processualista, professor, me disse, isso aí tem legislação na Argentina, foi me explicando. Eu me recordo, né, eu tenho muito estudo na matéria processuária, a ação coletiva de posse, quando um considerável número de pessoas for morrer, a mediação é fase obrigatória, prévia, da análise pelo juiz. Então, não é inconstitucional pela inafastabilidade da jurisdição, é apenas, Lércio, dar uma efetividade maior a um dever jurídico. Concordo. Que, repito, vem da Constituição, pelo princípio da solidariedade,
e vem do Código Civil e vem do princípio. É princípio e regra. Né? Então, eu estou contando com isso aí. Pelo menos com debate. Eu já decidi assim com o Código de 73. Então. O Barbosa Moreira, ele era muito claro. Ele dizia para a gente, lide é pretensão resistida. Se não houve resistência, a causa não é justificada. Tanto que ele dizia o seguinte, se eu tiver que condenar alguém na sucumbência, é o autor. Porque a sucumbência ela decorre do princípio da causalidade e daquele que levou à necessidade do processo judicial. Se eu ajuizo uma ação sem uma resistência anterior, e lá na frente a gente faz um acordo, não tem como carrear essa custa como se fosse igualmente pelas partes. Ele usou a máquina para fazer acordo em juízo. Ou se ele desiste da ação, ou se a ação perde o objeto pelo cumprimento espontâneo depois do ajuizamento da ação, condena o réu. Eu sempre condenei o autor. As minhas decisões eram todas reformadas. Todas reformadas. Porque eu dizia o seguinte, quando eu cansei de indeferir petição inicial também, e eram todas reformadas. Porque eu usava como critério de procedibilidade o interesse de agir. E se você não tenta compor antes, se não há uma resistência à sua pretensão, eu parava ali mesmo a petição inicial e nem deixava evoluir. Amigo, minhas decisões elas eram reformadas, mas assim, rodas que não passava nem do assessor do desembargador. Hoje, a gente já trabalha desde o novo Código de Processo de 2015, quase que com um dever de conciliar. Já antecipou a fase que o desembargador César Cury, lá do nosso NUPENEC. Bem lembrado, bem lembrado. Ele está com um projeto agora lá sendo discutido com a presidência do tribunal de ampliar as atuações do NUPENEC para uma conciliação pré-processual, mais especificamente na área empresarial nesse momento, até por conta da avalanche de pedidos de recuperação judicial. Imagina, venha por aí. Com certeza. Mas ele já está vendo isso para outras áreas. Mercado imobiliário, saúde suplementar. Gente, se as pessoas que estão nos vendo agora tivessem noção do que está por vir em termos de demanda judicial, jamais ajuizaria uma. Por quê? Qualquer acordo que prolongue no tempo o cumprimento de uma prestação é melhor do que esperar uma decisão judicial. Porque a gente vai estar julgando pequenas questões que vão comprometer a qualidade e eficiência de questões realmente complexas que exigiriam a intervenção judicial. A qualidade da prestação jurisdicional como um todo tende a cair por causa da necessidade de dar vazão em massa. Pelo volume que vai ser ajuizado, será impossível dar essa resposta num tempo razoável, num tempo aceitável. Esse tempo tende a se alargar. Então, é preciso que as partes se convençam da necessidade de sentar e transigir. Há um dever, você bem colocou, de cooperar, não levar o seu parceiro contratual à ruína, manter a base negocial equilibrada. Se eu estou obtendo uma vantagem agora, é dever meu reconhecer que eu estou tendo a vantagem e reduzir essa vantagem para manter o equilíbrio. Se o outro está com alguma dificuldade para cumprir a prestação dele, vamos ajudá-lo a cumprir a prestação, porque me interessa a prestação e não a extinção do contrato. Conservação, né? Vou te ajudar. Não posso matar o meu parceiro. Matar o meu parceiro significa não ter aquilo que eu quis no início.
que era a prestação dele. Eu acho que as partes precisam sentar um pouquinho com empatia. A gente tem brigado muito por isso aqui nas lives. Empatia, solidariedade, boa fé, via de mão dupla. É difícil, não é fácil. A gente não está acostumado a ceder, a gente quer sempre ganhar. A nossa cultura é do tirar vantagem, tirar proveito, vencer. Ceder é perder. A gente não tem a cultura do ceder para ganhar, do recuar para avançar. A gente não tem essa visão, a gente não aprendeu isso. A gente vai passar por um momento difícil de recomposição de condutas sociais, né, de comportamentos individuais. A gente vai ter que aprender a negociar, a transigir, a compor. Meu amigão, a gente está caminhando para o fim, mas eu tenho duas perguntas que eu não posso deixar de fazer, e uma é com relação a liminar e locação. E depois a gente entra em assuntos pessoais naquele minutinho que faltava. Mas a locação a gente tem que falar sobre ela. Eu vou fazer uma pergunta. Bueno. Provocação. O que você achou do artigo que diz que o juiz está proibido de deferir liminar de despejo por falta de pagamento no período da vigência da lei? Bom, eu acho que, pelo que você está falando, você vai ter uma posição contrária. Eu achei correto nesse caso. Porque o despejo, né, ele tem atos materiais a serem executados. Primeiro que a lei do inquilinato ela tem também um caráter protetivo. A locação residencial ela tem um aspecto de proteção do direito fundamental à moradia. É um período difícil, esse da pandemia, e, repito, o despejo envolve ato material. O despejo forçado, as pessoas vão entrar e vão para onde? Então, eu vi a proibição das liminares de modo correto. Agora, o que não passou do anteprojeto para o projeto é que tinha uma ideia de uma moratória, de jogar, assim, ficar suspenso para os aluguéis um tempo e depois o locatário pagaria após 30 de outubro. Eu achei ótimo o Senado não ter aprovado isso. Porque, por exemplo, vamos dizer que eu fosse locatário. Eu, como funcionário público, eu tive pouquíssima perda vencimental. Pouquíssima. Né? Tem outras atividades que dependiam, por exemplo, aula, palestra. Mas se eu fosse locatário, eu tenho como pagar o colégio das minhas filhas também. Então, no meu caso, eu não precisaria, como locatário, ter moratória. Agora, pode ser, mais uma vez, o dentista, o professor de educação física, o desempregado. Aí vai ter que ser discutido. Agora, não foi aprovado. Eu vou fazer uma ponderação, Marquinhos, rapidinho. O Instagram está me avisando aqui que eu tenho 1 minuto e meio. Tá, não sabia. Mas como esse tema é muito relevante e a gente começou um pouquinho tem muita coisa a falar. Atrasado, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui, mas eu vou reiniciar. Então fique esperto aí para a gente voltar e dar sequência a essa fala, se você puder. Você está com tempo? Tem mais aí uns 10 minutinhos? Tenho 10 minutos, tranquilo. Tá, então eu vou encerrar a transmissão. Fica aí, vou reiniciar e te chamo de volta para a conversa. Ok, meu irmão. Eu agora tô fero, Erson. Pô, agora você tá fera. Enquanto eu tô aqui, eu tô também livre da louça. Eu não posso, então, a louça me aguarda, mas a minha mulher não aguenta. Pia. Essa é uma ótima estratégia, amigão. E aí eu vou falar, pô, Aí eu tem que fazer mais live, então. É mesmo. Tô aqui, não conversa, não. Porra. Deixa eu fazer uma ponderação para você trabalhar sobre ela. Eu tenho 3 reflexões, todas assim, rigorosamente acadêmicas. Tá? Não são pragmáticas, não. São acadêmicas. A relação de locação é uma relação paritária. A gente não pode partir do pressuposto que o locador é economicamente mais forte do que o locatário. Quando você diz
que, num contrato em que eu cedo a você o uso de algo que eu tenho a posse, mediante remuneração, e alguém diz para mim que eu serei obrigado a permitir que você continue a utilizar e fruir a coisa sem me remunerar, Não dá. eu acho, primeiro, uma intervenção absolutamente indevida na relação paritária. Segundo, partindo de uma premissa muitas vezes equivocada de que o locador é mais forte e preparado do que o locatário. Quando, na verdade, a gente pode estar falando de um contrato de um microempreendedor individual, de um empresário e de um locador que é um aposentado. Perfeito. Uma viúva. Que depende daquilo para sobreviver. Então, é a segunda questão que eu pondero. Partiram de uma premissa equivocada. Terceira premissa que, para mim, é relevante aí. Dizer que o juiz não pode deferir liminar. O que ele poderia ter dito? Eu fiz duas críticas ao Flávio Tartucci. Eu fiz algumas. Mas sobre esse artigo específico, eu fiz algumas que eu dizia o seguinte. Primeiro, não diz que o juiz não pode dar liminar. Diz que a ordem fica suspensa. A execução da ordem. O juiz defere, porque a lei determina que ele tem que deferir a liminar. É direito subjetivo processual da parte contrária a liminar. A inadimplência é um fato. Então, o juiz ele não tem alternativa a não ser deferir a liminar. Agora, a execução da ordem pode ser suspensa. Por tudo isso que a gente está vendo, eu fiz essa crítica, eu encaminhei esse comentário. A segunda crítica que eu fiz é a seguinte: a regra do artigo 9º só valeria se não viesse em prejuízo da subsistência do locador. Por quê? Eu não posso fazer uma alocação de riscos numa situação dessa, dizer que o risco é do locador em relação paritária. O risco não é de ninguém. Por que eu, legislador, vou dizer que o risco é de uma das partes? Se o risco foi alocado igualmente entre elas. Então, eu sugeri também, nas considerações que eu fiz ao professor Flávio, né, nesse sentido, de que se esgotasse a via de negociação antes, para dizer, bom, na intransigência do locador, fica suspensa a ordem de execução do despejo. Na intransigência do locador. Eu preciso saber se o locador teria condição ou não de suportar aquela alocação de risco. Antes de você dizer, você vai ficar 3 meses sem receber e o outro vai ficar 3 meses usando o que é seu. Tá bem. E se a pandemia demorar mais tempo do que isso? Ele vai ficar morando lá quanto tempo sem me pagar? E outro detalhe, isto também só vale, é importante frisar, para os inadimplementos ocorridos a partir do dia 20. E aquela ação de despejo que já estava em curso? O juiz não pode deferir a liminar? Pode. Mas a ordem de despejo vai ser cumprida? Talvez não. Então, por que não se deu um tratamento uniforme? O juiz pode continuar? Pode não. Juro para você, essa regra, nem se for aprovada, eu não vou deixar. Se bem que eu não defiro mais nada. Mas se vier um recurso nesse sentido, o meu voto é pelo deferimento, suspendendo a ordem. Defiro e suspendo a ordem. A execução da ordem. Porque é o efeito prático que quis o legislador não permitir que se faça mudança, se tenha deslocamento, que a pessoa fique sem teto. Acho isso. Agora, de novo, as alternativas são múltiplas. Tem que se esgotar. Porque o que acontece? Querendo ou não querendo, isso vai dificultar muito, Marquinho, a negociação entre locador e locatário.
O cara sabe que ele não pode ser despejado. Como é que eu vou negociar com essa espada na cabeça do locador? O Erso, eu estou de pleno acordo. E ainda bem que não foi aprovado o anteprojeto original, que eu repito, falava em moratória, porque De 3 meses, caso, né? cada caso é um caso. Como você falou, a quantidade de locadores que dependem do aluguel para sobreviver. E isso, inclusive, é ofensa ao próprio direito de propriedade, ao ato jurídico perfeito. Estou de pleno acordo. Tem que verificar caso a caso. Agora, a única coisa que o projeto de lei fala, e aí eu estou de acordo, é da liminar. Não é do decreto de despejo. Fala da liminar, aquelas hipóteses de liminar da ação de despejo na lei do inquilinato. Essas não vão acontecer. Eu não tinha pensado em suspender a ordem. Mas sendo uma liminar, pondera o seguinte, sendo uma liminar, qual a vantagem de estender? O juiz defere e vai executar depois de 30 de outubro. É uma saída. Vamos ver. Ou antes, se a situação modificar. O fato é que não dá para prever uma questão genérica na locação. Estou de pleno acordo. Uma locação em shopping center é outra coisa, porque a posse ela está inviabilizada. Tem o fato do príncipe. Shopping fechado. É uma coisa. Agora, está locatário, uma locação residencial. Está morando, está no imóvel do locador. Porque não vai pagar aluguel, tem que pagar. Se não pagar, sofrer as consequências. Só que agora alguém diz que pelo menos até outubro ele não sofre consequência alguma. Tem liminar. Sim, Marquinhos. Ele não sofre consequência alguma, porque a consequência seria o decreto liminar. Então ele tem uma tranquilidade para dizer o seguinte, bom, essa conta eu não pago. E se eu quiser negociar, eu digo, a minha base é essa. Se você aceitar, tudo bem. Se não aceitar, eu vou ficar até outubro. Não sai. Não, é uma questão difícil mesmo. Você vê, em Portugal, eles estabeleceram para os locatários, por lei, moratória determinada pelo Estado, digamos assim, desde que o locatário apresentasse prova da impossibilidade de pagar aluguel. E prova da impossibilidade do pagamento, que poderia ser por declaração, mas prova da impossibilidade. Demonstração. E não havendo prejuízo à subsistência do locador. Isso aí, com certeza. Mas não aqui, prejuízo à subsistência do locador. Pelo que eu saiba, não tem nenhum projeto de lei prevendo moratória na locação, que eu acho muito bom. Deixa, caso a caso, ser resolvido. Eu estou de pleno acordo. Você não pode, numa locação, dizer que uma locação paritária, que o risco está com o locador. Se a relação é paritária, o risco está com os dois. Não é com um, não é com o outro. O Flávio Tartucci, ele tem também apresentado uma solução, salvo engano, ele fez também essa sugestão aos juristas que trabalharam no projeto, ele fez essa proposta, salvo engano, de aplicação da regra do Código de Processo na execução, quando o devedor reconhece a dívida e se propõe ao pagamento. Ele vai pagar 30%. E os outros 70% em 6 parcelas. Eu entendo que essa seria também uma alternativa para a hipótese de falta de acordo. As partes não chegaram a um acordo. Não chegaram a um acordo. Mas deveriam ter tentado antes. A falta de acordo, fica definido que 30% do aluguel tem que ser pago. 30%. Os outros 70% em 6 parcelas a partir de 1º de novembro. Justo. Mas aí se tentou a negociação, ela se frustrou. Não deu certo. Antes de se interferir na função jurisdicional, eu criei uma alternativa. 30%.
Aí, se ele não pagar os 30%, vida que segue. Ficou inadimplente, liminar de despejo com execução da ordem suspensa. Eu acho que seria um passo, sabe, degraus a serem galgados para evitar a solução de intervenção direta, brusca, do jeito que foi. Da lei. Mas foi bom que não passou. O Senado cortou isso aí, só passou a questão realmente da liminar. Eu não conheço nenhum projeto que estabeleça essa moratória e eu estou contigo. Não tem que ter nada disso, não. Eu separei uma última pergunta aqui, meu irmãozinho, para você, que é o seguinte: como é que fica, na nossa área do direito imobiliário, o seu curso, né, de extensão, a 12ª turma, que começa no dia 25 de maio? 25 de maio. 25 de maio. Então, as inscrições online no site da Emerge. Começaram ontem. Isso. Para a gente que está na área imobiliária, como é que você enxerga a questão dos condomínios? Poderes do síndico? Como é que você enxerga essa... Logo que veio a pandemia, isso foi discutido pra caramba, né? Porque, por exemplo, eu moro num condomínio aqui que tem área de lazer, quadra, essas piscina e tal. E eu via da minha janela e me preocupava muito. A garotada, férias, a escola parou, a garotada de férias. Aquela garotada que estava ali não tem problema nenhum, porque vai contrair o vírus e vida que segue, mas quem está em casa, o pai, o avô, né? Aí a síndica foi e determinou. E eu dei os parabéns a ela, mesmo sem lei. Todo mundo está cumprindo e eu tenho assistido isso em vários condomínios, eu estou de pleno acordo. Agora, tem sempre aquela insegurança, né? Porque não tem lei, pode, não pode. No meu modo de ver, pode. Porque é uma situação emergencial. Né? No meu modo de ver, pode. Se você, os poderes do síndico para situações excepcionais, emergenciais, estamos falando de salvaguardar vidas. Estamos falando de vida. Né? E é um valor maior, sob o ponto de vista constitucional. O projeto de lei, ele vem para cima no artigo 11. O artigo 11, inclusive, olha, restringir a utilização das... sabe aquele artigo, os que estão nos ouvindo e você, todos conhecem aquele artigo que fala assim, os poderes do síndico, que é o 1348, se não me falha a memória. Então, vai acrescer mais poderes ao síndico. Quais sejam? Restringir a utilização das áreas comuns para evitar a contaminação pelo coronavírus. Respeitar o acesso à propriedade exclusiva dos condôminos. Inciso 2. Restringir ou proibir a realização de reuniões e festividades e o uso dos abrigos de veículos por terceiros, inclusive nas áreas de propriedade exclusiva dos condôminos, como medida provisória e necessária para evitar a propagação do coronavírus, vedada qualquer restrição ao uso exclusivo pelos condôminos ou possuidores em relação à sua unidade. Eu achei assim, primorosa a redação. Ela contempla tudo. Se o condomínio, por exemplo, autoriza a locação do abrigo de veículos, está suspenso, não está mais autorizado. Não vai ter. Evitar a circulação. Mas é festa de 15 anos. Estou pagando, estou sonhando com essa festa. Vai sonhar com a sua vida. Vai sonhar... melhor viver para comemorar depois. Comemora aos 16 anos. Você que tem 60, comemora aos 16 anos. Né? É melhor ter que comemorar, né? E também fala acesso. Mas eu estou fazendo obra. Bom, está fazendo obra? Quantos funcionários nesse apartamento aí? 10 funcionários. 10? Não dá.
Porque o interesse é social, é o interesse de todos nós. A gente tá sendo obrigado, como eu falei no início, e você falou muito bem, a gente está na porrada tendo que aprender a ser empático, a nos colocar no lugar do outro, a sermos solidários. A gente está aprendendo isso estando no olho do furacão. E a norma jurídica aqui pode auxiliar a dar um conforto para o síndico, né? Sim, que a gente sabe. Mais uma vez, o querido Capanema, quando ele diz, é muito engraçado, ele fala assim, a Assembleia de Condomínio é o único momento em que o diabo faz questão de estar presente. Ele diz que tem vários delegatários. Nessa ele faz pessoalmente. Ele manda um para o Flamengo e Vasco, ele manda um para uma festa de aniversário, para um bar, mas Assembleia de Condomínio. Ele vai pessoalmente. Então você tem uma lei para o síndico a fixar no elevador, falando assim, ó, lei número tal de 2020, está aqui, eu posso. Porque aqui no condomínio mesmo teve problema. Como a gente é do direito, a gente é sempre acionado. O que você acha? Eu falei, eu acho que a síndica está coberta de razão. Aí, mas ela não pode fazer isso, não tem lei, disse um amigo aqui. Ela não pode fazer isso. Eu falei, pode, todos devem. A disseminação, a gente está chegando em quase 6 mil daqui a pouco de óbitos. Né? A gente tem que ser firme, firme, para salvaguardar vidas. Né? E hoje, né, Marquinho, não é nem uma questão mais de quantitativa, números tão grandes. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Amazônia, Ceará, Manaus. O que a gente tem? A gente já não tem mais leito. Então, eu não estou mais preocupado com 50, 100, 500 casos por dia. Estou preocupado com 5. Se 5 casos precisarem de leito, meu amigo, e houver uma vaguinha só, 4 vão morrer. Eu não preciso de 100 a internar, eu não preciso de 500 novos casos. Se eu tiver 10 casos hoje, eu não tenho. O sistema de saúde aqui do Rio Pública não tem como atender. Vai fazer o quê? Às vezes não chega nem no hospital, porque quando liga, tenta falar com alguém. Eu soube de um caso recente. Mas, senhora, não adianta vir. Trata em casa. Aí a pessoa morre em casa. Bom, é o que vai acontecer. Não vamos baixar o astral aí, mas eu acho que é importante o que você está falando, o que eu estou falando, para a gente se conscientizar que o bicho pegou. É para as pessoas refletirem. O síndico chegava assim, está proibido, está proibido, está proibido. O que está proibido não é o síndico, quem está proibido é o coronavírus. Esse inimigo invisível, não é o síndico. Pô. Né? Verdade. Aqui no nosso condomínio, você conhece bem aqui minha casa, né? Aqui no nosso condomínio, essa semana, teria uma live. Não de um morador, tá? O morador cedeu a casa para um artista fazer a sua live. Não comunicou nada nem ninguém. De repente, o caminhão com iluminação, etc., foi parado na portaria e não deixaram entrar. E deu uma confusão tremenda, não com o morador em si, mas com outras pessoas que não tinham nada a ver com a história. O morador até foi muito razoável. Ele achava, sinceramente, que aquilo não traria nenhum prejuízo, porque seria dentro da casa dele. Eu falei, não, meu amigo, você não está entendendo. Para chegar à sua casa, ser dentro da sua casa, ele tem que passar por segurança, por serventes, transitar pelas ruas do condomínio e depois manusear equipamento, mudança, tudo que não se pode fazer, meu irmão, até chegar à sua casa. E depois, eu não tenho que me preocupar com a sua saúde. Mas se você ficar doente e começar a transitar pelas ruas do condomínio nas suas caminhadas normais, você pode contaminar outras pessoas. Então, veja, é essencial fazer uma live agora. Pensa, se pode fazer depois, se pode fazer de outra forma, se ele não pode fazer na casa dele. Não, o morador foi super razoável, ele entendeu. Sim.
ele entendeu, buscaram alternativas, a live se realizou em outro local, foi bem sucedida, não houve prejuízo para ninguém. Ele entendeu. Mas quase deu uma confusão na portaria, porque um outro morador que não tinha nada a ver com a história achou-se no direito de autorizar a entrada do caminhão. Foi lá, empurrou o segurança, abriu o portão e falou, entra. Olha isso, não é? As pessoas estão perdendo um pouco a lucidez nesse período de quarentena. A gente tem que se unir, né? Temos que nos unir contra o inimigo comum. Amigão, para finalizar, Opa! e não dizer que a gente não esgotou o tema do PL, prisão do devedor de alimentos. A prisão do devedor de alimentos só domiciliar. Essa foi a melhor coisa que eu vi na lei também. Isso eu achei bom. Tem uma recomendação do CNJ, mas não obriga, é uma recomendação 62 para os juízes não decretarem prisão civil de alimentos, senão domiciliar. Domiciliar. Decreta prisão isso é muito positivo. Muito, poxa, que isso? E a gente que está em isolamento social, porque isso foi bom. As pessoas que não têm muito convívio com a área do direito tendem a acreditar que prisão domiciliar é uma maravilha. Uma maravilha, né? Bem lembrada. Com esse negócio de isolamento social, ainda você consegue se deslocar. Tem uns que querendo podem sair de casa para ir ao supermercado. Mas imagina aquele que não pode sair de casa para qualquer coisa. Você pode ficar em casa, meu amigo, com televisão, com computador, com TV a cabo, streaming. Meu amigo, ninguém suporta. Depois de um certo tempo, você tá louco. Amigão, com certeza. Bater um papo rápido. Eu sei que a Dani deve estar por perto. Se ela estiver por perto, já dá um beijinho nela, diz que eu tô ela saiu daqui do escritório. Ah, que pena. Tomara que ela esteja lavando a louça. Diz aí, Miguel. Time de futebol. Eu tô sem a minha caneca, eu esqueci. Mas eu só vou dizer o seguinte, é outro patamar. É outro patamar. Só para lembrar todo mundo, teve um dia... Tá sem perder, né, rapaz? O Vasco está 7 semanas sem perder. Rapaz, olha, nunca imaginei. O Vascão tá arrebentando. A gente, uma vez, a gente no curso de Direito Imobiliário do Nêmesis, o Marquinhos me perguntou assim, Werson, qual é o dress code? Eu falei, cara, pelo menos um blazer, né? Uma camisa social e um blazer. Ah, então tá bom, irmãozinho, tá bom. Aí conta com quem que você chegou lá para dar aula. Eu cheguei para dar aula com o casaco do Flamengo. Tava frio, né? Tava frio, também tem que ver isso, né? Tava frio, eu não tinha nenhum outro casaco. Mas aí eu te pergunto, você deixou da aula de casaco do Flamengo? Não. Não. Eu peguei o meu paletó e dei para ele. Foi isso mesmo. Outra coisa, Marquinhos, você está tendo tempo de ler alguma coisa que não seja jurídica? Pô, Werson, eu gosto, você sabe, eu sou espírita, eu gosto muito de bons livros espíritas. Eu estou relendo um livro, que é um livro que, para mim, é o melhor livro da literatura espírita, chama Paulo Estevão. Muito bom, Chico Xavier. Chico Xavier e Emmanuel, né, que conta a saga ali, um tanto de Estevão quanto de Tarso. É um livro que eu estou lendo. Muito bacana, esse livro é muito bom. Eu é um livro que eu gosto, me sensibiliza muito, eu gosto muito dele, e eu estou relendo esse livro. Muito bacana. Senhorita Madá e senhorita Maria Rosa estão pertinho, estão na área? Então, Madá, Maria, não, elas saíram aqui. Elas não estão na área, não. A Madalena vai fazer 13, tá tranquila. Agora, a Maria Rosa de 5, ela inferniza o dia inteiro. É uma loucura. Jogar da varanda. 5 minutos que você esquece, daqui a pouco vem, joga água no chão. Olha,
Tá uma maravilha. Eu nunca dei Irmãozinho, tanto valor ao colégio quando eu estou dando agora. tá As valendo qualquer professoras. mensalidade, né? É verdade. Irmãozinho, olha só. Vamos anunciar aqui o teu curso, né? Eu te agradeço também o convite. Salvo engano, eu tô contigo, acho que desde a primeira turma, né? Desde a primeira turma. Você não participou de uma ou duas porque tinha outros É verdade. compromissos. Mas é um curso que, assim, muito sucesso e muito bom, porque todos os professores, eles dão a aula voltada para a prática, para o dia a dia do profissional ali do direito imobiliário. Eu acho que e também, né, com professores excelentes que atuam É, diariamente. Agora, vai ser muito interessante que agora ele vai ser 100% online. é verdade. 100% online. Vai ter colegas do direito imobiliário do Brasil inteiro. Eu já soube, Então, começou a inscrição ontem, e a menina que faz lá, a Tainá, ela me disse que já tem inscrição de pessoas de outro estado. Olha que legal. essa Essa é uma vantagem, interlocução, né, Marquinhos? essa O presencial interlocução tem a limitação de sala de aula. é, O online, sempre ficou com fila de espera. Na EMERG, 60 alunos. Acabou. Preencheu, não dá mais. Agora é ilimitado. E exatamente. eu acho bacana assim, o colega, o advogado que tenha o mineiro, ele vai trazer uma experiência. Olha aqui, em Belo Horizonte, aí vem outro. Olha, em Natal teve uma decisão. Pô, vai enriquecer muito. Eu Muito, acho que muito. eu estou muito esperançoso dessa turma aí. Eu já vi lá o corpo docente, são 20 professores do mais alto É, gabarito. Ficou 60 bem horas bacana. aula, são 60 horas aula, direito civil e processual civil. O Muito Alexandre bom. Câmara, a professora Daniela, Dani Muniz, e o professor Rafael, que o Alexandre Câmara, a Daniela Muniz e o Rafael, que vão tocar a parte processual. E os e o outros, resto, só a direito galera do material. direito material. É o respeito que eu tenho ao direito processual é esse. Exatamente. Aí de É 3 você. para 20. Aí de você. Bom, É, as inscrições elas podem ser feitas lá no www.emerge.tjrj. ponto jus.br. Jus. Ah, é TJRJ. Deixa eu dar o endereço correto. Anota Deixa, aí. deixa. www.emerge.tjrj.jus.br. Perfeito. Agora sim. Lá você vai ter direitinho a grade, o corpo docente, o valor do investimento, tudo. As aulas, tudo. Coordenação do professor, desembargador, mestre e doutor, Marco Aurélio Bezerra de Mello. Coordenado. E vamos torcer, né, Marquinho, para o nosso mestre de todos nós. Vamos elevar as nossas orações. É um pedido que eu faço aqui a todos, que era o nosso coordenador, é o nosso coordenador de Direito Imobiliário do Instituto Nemes, o professor Capanema. Vamos torcer rezar pela pronta recuperação dele, para que, se Deus quiser, ele esteja junto conosco nesse curso, lecionando. Com certeza. Vai Ainda tem estar. muita coisa para entregar para a gente. Com certeza, com certeza. Isso aí. Fica aqui a minha palavra de carinho para a Ana, para a família do Capanema, e dizer que estamos todos juntos aqui, em muita oração. Ele vai se recuperar, vai estar junto com a gente nesse curso aí. Com certeza, querido. Vai estar Irmão, do coração, irmãozinho que a vida me deu, além dos meus bilivadicos. Foi um prazer enorme, cara, matar a saudade de ti nesse período de isolamento social. A gente se fala por WhatsApp, mas não é a mesma coisa. Eu sinto falta do teu carinho, da tua alegria, da tua vibração, da mesma forma. das tiradas inteligentes da Dani, a implicância da Dani comigo, o beijinho da Madá. Bota a Dani na tela, agora pode. A Dani está aqui sem graça. Fala que eu só vim dizer que o Instagram é da Dani. Você está falando que direito processual só tem 2 aulas? Mexeu, tá vendo? Tá vendo?
Foi levantar a bola, ela toma o telefone. Eu tenho certeza que a louça não foi lavada. Acho que ela sujou algumas mais agora. Sujou alguma coisa. Ó, Beijo, um meu. beijo no teu coração. Beijo Um a todo pra mundo Dani, aí que nos ouviu aí também. um beijo para Madá, um beijo para Maria Rosa. Eu acho que Beijo quem está a todos aqui em nos casa. assistindo entende um pouco esse momento final aqui de descontração, mas a gente ficou com mais de 1 hora de conteúdo objetivo, discorremos sobre todos os pontos do projeto 1179, e nesse finalzinho aqui matar a saudade. Matar a saudade. Do irmão, da família. Eu acho que a gente precisa também desse momento de descontração e alegria, né? E, se Deus quiser, olhar para frente. Daqui a pouco a gente está tomando o nosso vinhozinho, na cervejinha. Maravilha. Se Deus quiser, Deus quer. Vai passar. Irmão, fica com Deus. Obrigado Também, por participar da live. Estaremos juntos na próxima, no curso de Direito Imobiliário nosso, no Nêmesis, que você está vendo, e eu no seu, agora, dia 5 de maio. Maravilha. Falo sobre princípios do direito do consumidor aplicados ao direito imobiliário. Perfeito. Gente, um abraço. Lá. Obrigado, Marquinho. Obrigado você que nos assistiu aí hoje. E aí, semana que vem, a gente volta com o professor Fagner Sandes e com o professor Renato Porto. Professor Fagner Sandes no dia 5, professor Renato Porto no dia 6, e outras que já faremos aqui o anúncio. Deixe, gente, olha só, o seu comentário nessa live. Faça as suas considerações. É importante a gente ter esse feedback. Deixe as suas perguntas. Deixe sugestões de temas para as novas lives. As lives do Instituto, elas ficam aqui no nosso story, tá certo? E depois, todas elas vão para o nosso canal no YouTube. E lá no YouTube, gente, é bacana você se inscrever no canal, acessar ali a notificação e marcar. Por quê? Porque você, assim, vai receber a comunicação de novos vídeos. Se gostar, deixa lá o like. Se não gostar, deixa lá o não gostei, o dislike. Mas deixa lá qualquer comentário. É super importante para a gente. E, por fim, só lembrando aqui, semana que vem tem início o primeiro Congresso Jurídico da Advocacia 5.0. Uma realização do seufuturo.com, coordenado, né, Marquinhos, pelo nosso querido amigo e irmãozinho Cristiano Sobral. Então, é um evento gratuito, 100% online. Ontem, Marquinhos, já estava com mais de 4.000 inscritos. Hoje eu já não sei. E é bem legal. Então, se inscrevam lá também, prestigiem esse congresso do nosso querido amigo, professor de Direito Civil, Cristiano Sobral. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado, irmãozinho. Beijo em casa. Beijo. Obrigado a vocês. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau.